Meu nome é Rondinelli Palhares, eu sirvo nessa casa com a minha esposa Denise, sirvo também no campus online, nas unidades prisionais, interno, interna. Muito bom estar chegando até vocês aí, tanto nas unidades prisionais, quanto em hotéis, em hospitais, dentro do carro. Glória a Deus pela vida de vocês. Inclusive, pessoal, sempre que você vier para o culto, você pode entrar lá no nosso Instagram, ccvideira.online, e compartilhar o link sem querer. Compartilhe o link sem querer, alguém vai ser tocado pelo Espírito Santo. Estamos vivendo as vésperas da conferência, o tema da nossa conferência é imutável e nós como igreja hoje, aliás, nos últimos domingos estamos reforçando esse atributo de Deus, essa capacidade que Deus tem. Hoje, essa palavra é sobre a presença de Deus. A presença de Deus, ela é imutável. E você sabe, mas não custa nada repetir, a palavra imutável é aquilo que não tem alteração, aquilo que permanece, aquilo que não sofre nenhuma mudança. Nós mudamos. Um dia você gosta de comer uma coisa, outro dia você gosta de comer outra coisa. Um dia você quer trabalhar com uma coisa, outro dia você quer trabalhar com outra coisa. Um dia você quer fazer faculdade disso, outro dia você quer fazer faculdade daquilo. Um dia você está feliz, outro dia você está triste. Um dia você está com fome, outro dia você está sem fome. Nós somos completamente mutáveis, constantemente mutáveis, mas Deus não muda nunca, jamais. A propósito, Malaquias 3:6, o Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que nós, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Hebreus 13:9 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E por ele ser imutável, ele tem características que também são imutáveis, como por exemplo, o seu caráter. Deus não tem um humor variável. Deus não está confuso. Presta atenção numa coisa, aliás, presta atenção em tudo. Deus não é aquele que diz uma coisa e depois diz outra. Você já viu alguém assim? Não, Deus mandou eu vir para cá. Aí depois você diz: não, Deus mandou eu vir para cá. Deus não é confuso, gente. Deus não é confuso. Deus não mandou você orar com essa pessoa, porque nós somos cristãos, os jovens. O que se espera é que não ore com a pessoa, mas ore pela pessoa. Mas aqui tem um negócio, aqui que eu digo no meio cristão, tá? Orar com a pessoa. Aí uma hora Deus manda você orar por essa pessoa, outra hora Deus manda você desorar com essa pessoa. Quem tem problema é você, não é Deus não. De verdade, Deus ele não está confuso, Deus não é confuso, gente, ele é imutável. Eu queria que você dissesse: Deus é o quê? Você aí na unidade prisional, conclua: Deus é o quê? Você no chat aí, escreve aí: Deus é imutável, Deus não está confuso. E ele vai permanecer sem estar confuso. O caráter dele faz com que a presença dele, baseada naquilo que ele mesmo disse inúmeras vezes na Bíblia, seja constante. Deuteronômio 31:8, quando ele está comissionando Josué para seguir ali o caminho que Moisés seguia, ele diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Após morrer, quando os discípulos talvez estavam ali tristes pela morte do seu Senhor, pela morte do seu mestre, pela morte de Jesus, lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus deixa o seguinte mandamento: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei às vezes com vocês, e eu estarei somente quando eu sentir vontade com vocês. Não, peraí, eu estarei com vocês somente quando você se trancar no quarto e buscar a minha presença. Não, eu estarei com vocês sempre,
até o fim dos tempos. Uma pausa aqui para essa observação. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Campus online, unidades prisionais. Você sabe o que Jesus queria dizer com isso? Ei, igreja, você sabe o que Jesus queria dizer com isso? Você sabe? Me dê licença, isso não está na Bíblia, nem antes nem depois, de forma alguma eu estou acrescentando nada à palavra. Mas eu tenho para mim que Jesus estava dizendo assim: eu vou criar a internet, eu vou fazer a CC Videira online, e em todo o mundo pessoas serão alcançadas pela minha palavra. É a maneira mais rápida de ir por todo mundo. É a internet. Ei, Campus Online, unidades prisionais, amo vocês. Gente, o interessante disso tudo é que Jesus disse, vá. E ele disse, eu irei com vocês. Ei, a presença de Deus sempre estará contigo, comigo, ainda que a tua mãe e o teu pai te deixem, eu não te abandonarei. Gente, a gente precisa entender isso. Agora, não só a gente precisa entender isso, como nós precisamos desfrutar dessa presença. Nosso pastor Costa Neto, certa vez, trouxe uma afirmação séria, quiçá polêmica, quando ele disse assim, Deus está em todo lugar. Isso é verdade, nós sabemos, eu estou falando sobre isso. Deus é onipresente de tal forma que a presença dele não muda nem no tempo, nem no espaço. A questão é, você deixa a presença dele se manifestar na sua vida? É diferente. É diferente. A presença de Deus não é um lugar, já já eu falo mais sobre isso. Deus está em todos os lugares. Então o que eu quero trazer para essa tarde é, como é que nós temos desfrutado dessa presença verdadeiramente? Como nós temos aproveitado da manifestação da presença de Deus que está aqui, ali, aí, em todos os lugares? Para discorrer sobre isso, eu quero que você leia comigo um salmo muito conhecido, inclusive decorado por muitos internos e internas nas unidades prisionais. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. A presença de Deus é imutável, ela está aqui, ela está aí, ela está em todos os lugares. Quando ela se manifesta, ela traz descanso. Quando você aproveita da manifestação da presença de Deus, você aprende verdadeiramente o que é descansar. Eu sei que aqui, essa tarde, quer online, quer nas unidades prisionais, tem gente cansada. Tem gente cansada fisicamente, tem gente cansada mentalmente, tem gente que cansou até espiritualmente. Porque quem espera às vezes cansa. Mas o Salmo 23, 2 e 3, trazendo essa metáfora do cuidado com o pastor, com as ovelhas, garante, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Perceba uma coisa, é simples, mas eu gostaria de relembrar isso. O Salmo 23 é realmente como se um pastor estivesse cuidando de uma ovelha, e você sabe disso. O pastor leva a ovelha para lugares tranquilos, onde tem pasto para ela se alimentar, e onde as águas são tranquilas, porque a ovelha, ela não é um animal tão forte, então ela não pode tomar água em águas tortuosas, em águas movimentadas. Então o pastor leva a ovelha para onde ela pode comer e para onde ela pode ficar em tranquilidade, onde ela pode descansar. Êxodo 33, 12, 15.
diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviará comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês como agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. De que esta nação é o teu povo? Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, eu não vou nem a pau. Tradução nordestina. Percebe? Deus, ele diz assim, Deus coloca Moisés numa missão super tranquila, uma coisa pouquíssimo caótica. Ele vai só levar o povo atribulado, rancoroso, ingrato, no deserto. Aí Deus diz assim: queridão, vai que eu vou te dar descanso. Aí Moisés diz assim: pois beleza, se o senhor não for comigo eu não vou. Deus já tinha dito que ia. Moisés só fala para garantir: ei, Deus está contigo mesmo na situação mais caótica. Ele muitas vezes te mandou ou te permitiu estar no deserto interno que nós temos os nossos desertos, eles têm o deserto deles, mas ele disse assim: eu estarei contigo e comigo você vai descansar. Ah, igreja, como eu queria passar isso de uma maneira que entrasse na sua vida e não saísse mais. Mas as palavras, elas não são suficientes para que isso aconteça. Só o Espírito Santo de Deus vai fazer você entender o que está escrito lá em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, venham para a minha presença. Ela é imutável. Enquanto você cansa, eu tenho descanso para você. Enquanto você vive essa situação, vem para os meus braços, eu quero te acalentar. Eu quero te dar um colo. Ai, gente, esse é Deus, esse é Jesus, o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Descanso verdadeiro você só encontrará em Jesus. Em Jesus, em Deus você tem descanso. Filipenses 4, 6, 7 diz assim: não andem ansiosos, preocupados, inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, a paz de Deus. Eu imagino que tem coisas acontecendo, tem movimentos estranhos, tem coisas caindo, ruindo ao seu lado, mas você olha e diz assim: eu tenho paz. Porque essa paz não é a paz que o mundo te dá, é a paz que vem de Jesus. Igrejas, aqui no campus online, na unidade prisional, tem alguém aqui que está passando por um perrengue, mas está em paz, porque sabe que Deus está com você? Dá tchau para mim aí. Essa paz que eu desejo para você. Se você no campus online sente isso, escreve aí: eu tenho paz. Deus tem essa paz para você, e não é uma paz que nós compreendemos, porque se eu parar para racionalizar, não tem como entender. Porque essa paz, ela pode estar diante do alvoroço, mas é a paz que a presença dá. Eu quero ministrar uma coisa sobre a sua vida. Você que está me ouvindo aqui em qualquer lugar, Salmo 46, 10 e 11, diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A versão Almeida Revista e Atualizada começa dizendo assim: escute isso. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Igreja, você está lutando a luta errada.
Tem coisa que você está querendo fazer pelo seu próprio braço, você não vai conseguir. Deus me trouxe aqui durante essa reunião para dizer para você: se aquiete. Deus fará, está fazendo alguma coisa. Para de lutar as lutas erradas. Persistir é diferente de insistir. Tem coisas que você não precisa ajudar a Deus fazer. Ei, Deus não precisa da nossa ajuda. Esposa, faz o teu papel diante de Deus. Deixa que Ele cuida do teu marido. Deixa que Ele cuida do teu marido. Se aquiete. É tempo de descansar na presença de Deus. Essa presença, a manifestação dessa presença faz com que nós tenhamos direção. A presença de Deus traz direção. Salmo 23, 3 diz: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sempre que eu leio essa passagem, é impossível eu não citar isso. Guia-me, guia-me. O nosso pastor não é aquele que está atrás te empurrando e dizendo: vai, vai, vai. Ele está lá na frente, dizendo: vem, vem. Você já viu algum guia levar um turista para algum canto que ele não foi antes? Não, o pastor, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe por onde Ele está te levando. Às vezes o caminho é complicado, às vezes o caminho, ele é pedregoso, ele dá susto, ele provoca medo, mas o guia está dizendo para as ovelhas: pode vir, eu já passei por aí, pode vir, venha. Interno, eu quero te dizer uma coisa: Deus está preparando o seu futuro. Deus está preparando o nosso futuro. Ele é guia. Ele chama dizendo: vem. Ele não empurra dizendo: vai. Eu declaro sobre a sua vida o que está escrito lá em Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: esse é o caminho, siga-o. Siga-o. Porque essa presença, ela te dá a direção. Tantas decisões importantes que você tem que tomar, às vezes muito rápida, às vezes vai requerer de você uma responsabilidade grande. Ouve a voz do teu pastor dizendo: faça isso. Ele já passou por lá e por lá Ele vai te levar, e glória a Deus por isso. Qual é a melhor forma de você ouvir a direção de Deus? Através da sua palavra. Outra coisa que eu sou protestante, no sentido de protestar com uma coisa. Pregadores de YouTube, pregadores de Instagram. Eu não tenho nada contra, eu também faço a minha parte. Mas não são essas vozes que vão te direcionar. A voz que vai te direcionar é a voz da palavra de Deus. Até arrisco te dizer uma coisa: faça um jejum desse blá 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 todinho de rede social e se dedique alguns dias lendo a palavra de Deus, permitindo que a direção venha da palavra de Deus. Ela vai dizer o que você tem que fazer, quando você vai fazer, por que você vai fazer. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Gente, glória a Deus por esses acessos, glória a Deus por essas pessoas, mas não dedica a tua vida esperando respostas do devocional de amanhã por alguém que fez. Ei, quem escreveu a Bíblia foi o próprio Deus, que inspirou a Bíblia foi o próprio Deus.
Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A igreja está faltando esse derramar. Você não tem direção ouvindo os outros. Ouvir os outros é comer comida mastigada. Glória a Deus, você veio para a igreja. Glória a Deus, você está aqui. Interna, você podia ter ficado na cela, mas você veio para cá. Mas isso aqui é comida mastigada. Faça você o seu mingau diante da palavra de Deus. Ele vai falar, eu estou te garantindo, Ele vai falar. Agora a gente está muito confuso, esperando o conselho do profeta, esperando a revelação da irmã do coque. Ô igreja, é só ler a Bíblia. 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 Peça sabedoria que o Espírito Santo vai te dar. A presença manifesta de Deus, ela traz proteção. Quando a presença se manifesta em você, você se sente protegido. Salmo 23:4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Olha que legal. Lembra aquele guia? Você lembra aquele guia, sim ou não? No Campus Online, lembra? Escreve aí, sim. Se não lembra, não escreve nada. Então ele está lá na frente dizendo, tá? Ele está dizendo: vem, vem, vem. Mas, quando a ovelha vai, ela também pode passar por vales escuros. Pode passar por lamaçais. Não há uma garantia de que você não vai passar por dificuldade. Há uma garantia de que Ele está do outro lado dizendo: pode vir, eu estou aqui, você vai passar. Eu estou te olhando. A presença manifesta de Deus, ela traz proteção. E eu quero que você se apoie na própria Bíblia. Acompanha comigo aí, e nós temos falado bastante sobre isso, em orar a Bíblia, sempre que possível. Se você está com medo de alguma coisa, eu quero ministrar sobre a sua vida o Salmo 91. Abre aí o Salmo 91, vamos ler assim, juntos, se você puder, aqui no Campus Online, nas unidades prisionais: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Deixa eu só fazer uma observação antes da gente continuar lendo. Aquele que habita, não é aquele que passa um tempo. Ei, a presença de Deus não é uma hospedaria não, querido, que você só vai quando você precisa. A presença de Deus é habitação. Quando eu habito, eu não saio dali. Eu posso até por um momento me dedicar ao meu trabalho, por exemplo, metaforicamente, mas eu volto para a minha habitação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no abrigo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Recebe, igreja, recebe interna. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Oh, aleluia! Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, a sua habitação, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Essa é a presença do Deus imutável na minha, na sua vida. É proteção interna. Eu quero dizer uma coisa para você: vem para cá, Saulo, de novo.
Você não está preso, você não está presa, a sua liberdade está provisoriamente privada, porque Deus está te protegendo, meu irmão. Deus está te protegendo, minha irmã. Quantas vezes eu, você, nós todos aqui estamos perguntando coisas a Deus e Ele não tem respondido, tal qual aconteceu lá no Evangelho segundo Marcos, quando eles estão na tempestade, naquele barco, e eles perguntam: Jesus, nós vamos morrer. Jesus não responde, Ele se levanta e acalma a tempestade. Deus está nos guardando, Ele está nos protegendo, enquanto Ele acalma a tempestade, porque nós não estamos preparados para ela. A presença de Deus traz proteção. A questão não é o problema que você está passando, é quem está passando o problema com você. Quando o Salmo diz que a vara e o cajado protegem, é interessante. A vara é um objeto um pouco mais grosso, um pouco menor, que ela serve para proteger a ovelha contra os predadores. O cajado é uma vara mais fina, maior, que tem um gancho, que tem um arco na ponta, que o pastor usa para proteger a ovelha dela mesma. Deus nos protege dos externos. E se você deixar a presença dEle se manifestar, Ele também te protege dos seus próprios maus. Romanos 7, eu não me entendo, Paulo diz, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer eu faço. Aí Deus pega o cajado dele e diz assim, ó: vem cá. Por fim, se a presença do imutável, se a presença de Deus é manifesta na minha, na sua vida, ela traz provisão. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deus está sempre cuidando dos seus filhos. Por mais que nós venhamos passar dificuldades, Ele sempre está cuidando de nós. Interessante que de nada terei falta não necessariamente significa matéria, porque às vezes a matéria falta para sobrar a presença de Deus na sua vida. Tem até um adágio popular que diz assim: quando você não tem mais nada, resta Deus para preencher você. Traz provisão, traz paz, força, alegria, proteção, libertação, cura, transformação, salvação. Só na presença de Deus você encontra isso. Paulo diz lá em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ei, Deus vai prover, gente. Deus vai prover, Deus vai prover. Escuta o que eu estou dizendo, escute o profeta. Deus vai prover, Ele já está provendo. Você está aqui, você está aí, você está me ouvindo, você está me vendo. Deus vai prover, Ele já tem provido, Ele vai continuar provendo. O salmista diz que ele foi jovem, ele envelheceu e ele nunca viu um justo mendigar o pão. O Senhor vai abundar sobre a tua vida. O Senhor vai abundar sobre a tua vida, para que você abunde na vida dos outros. Entenda isso, não vai parar em você. Então repasse para os outros. Louvado seja Deus por uma igreja generosa, que entende, que vive isso. O Senhor vai prover na sua vida, meu irmão. Eu ministro, meu irmão, o Senhor vai prover. Ele já está provendo e Ele vai prover cada vez mais, porque nada vai te faltar. Agora é a presença dEle que é manifesta. Não adianta ter só a presença, você precisa permitir a manifestação dessa presença. Eu sustentei essa palavra no Salmo 23, onde o salmista elenca a história do cuidado de um pastor com uma ovelha. Estando
a ovelha na presença do pastor. Falando em provisão ainda, teve um tempo onde a arca estava sendo transportada, a arca da aliança representava a presença de Deus, e essa arca pousou na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel que enquanto a arca esteve na casa de Obed-Edom, ele foi abençoado. Gente, é a presença de Deus que traz descanso, provisão, proteção, direção. É a presença de Deus, entende isso? O Espírito Santo nos ajuda a entender e a viver isso. Eu quero encerrar esse culto lendo Lucas 15, mais especificamente a parábola da ovelha que se perde. Diz assim o texto: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo, contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Tem só um detalhe, igreja. A ovelha só sente a presença do pastor se ela estiver no aprisco, se ela estiver no pasto. Tem gente aqui que nunca foi para o aprisco. Tem gente aqui que nunca foi para o aprisco. Mas também tem gente aqui que se perdeu. A porta abriu e você saiu e está aí, no vale da sombra da morte. Sem paz, sem direção, sem provisão. Volta para o aprisco. Vem para o aprisco. É na presença do pastor que essas coisas acontecem.